Bom, hoje, meu nome é Maurício, tá? Eu vou fazer uma apresentação falando... Ih, não passou. Agora foi. Falando um pouco, né, sobre DevOps, de como se transformar em um DevOps, qual caminho a gente pode seguir. Então, essa é a ideia de hoje nessa área, tá? Primeiro eu vou me apresentar. Bom, eu sou do Rio de Janeiro, tá? Talvez pelo sotaque vocês tenham identificado. Eu trabalho já com tecnologia há 15 anos, tá? Já passei por todas as áreas de infraestrutura, desenvolvimento e atualmente eu trabalho como Cloud Architect no Banco Original, que acabou de fundir com o PicPay. Então, é um projeto muito legal que eu estou entrando agora nesse momento, tá? No Rio de Janeiro, eu sou Docker Community Leader. Aqui a gente tem uma comunidade bem interessante, a gente tem eventos mensais. Também sou o HashiCorp Ambassador, que aí é um grupo global, né, de pessoas que trazem as tecnologias da HashiCorp, apresentam, a gente faz workshop. Sou também um dos organizadores do DevOps Days do Rio de Janeiro, tá? Um evento muito legal, voltado para o DevOps, que vai acontecer agora no dia 19 de agosto. Então, quem for no Rio de Janeiro, quiser trocar uma ideia, de repente ir para o evento, fala comigo depois, tá? E sou também, agora, né, oficialmente, o AWS Community Leader, lá no Rio de Janeiro também. Então, a gente tem uma comunidade grande de AWS. Então, é muito legal estar ajudando nessas áreas, tá? Então, logo de cara, vamos tirar o elefante da sala, né? Eu posso fazer a brincadeira porque eu já fui dev PHP, tá? Então, acho que o grande problema hoje é que você trabalha com DevOps, SRE, Cloud Engineer. Cara, tem um monte de palavras para exatamente a mesma função, tá? Então, a gente tem hoje... no final, a gente deve ter sei lá, umas 5, 6 palavras para a mesma função. Porque o trabalho em si é a gente ajudar o processo de desenvolvimento. A gente é a pessoa que fica ali no meio, né? A gente fica entre o desenvolvedor e a infraestrutura. Então, a gente fica ali fazendo a comunicação. Então, cara, a nomenclatura não importa. Pode ser SRE, plataforma engineer, tanto faz, tá? E aí? Tá, e aí? Vamos lá. E quem pode se tornar DevOps, né, cara? Eu acho que é uma pergunta muito comum, já que hoje em dia, né, uma função que não tem, você não faz uma faculdade e vira DevOps, não tem uma clara definição de como se tornar um DevOps, é meio complicado. Então, hoje, é muito comum pessoas que eram da área de infraestrutura e suporte, que cuidavam de data center, e estão agora, hoje, migrando para a área de DevOps. Desenvolvedores também é um caminho muito comum, tá? O ideal hoje, quando você tem um time de DevOps, é você ter a galera com a visão dos dois lados, tanto de desenvolvimento quanto a galera de infraestrutura, que cada um consegue fazer uma análise melhor, tá? E pessoas de outras áreas, né? Que eu acho que é uma coisa que, eu vou ser sincero, é bem difícil pessoas de outras áreas, que não é de tecnologia, virar DevOps. Mas não é impossível, tá? Dá para fazer. Eu queria fazer uma pergunta rapidinho para a galera. Quem trabalha com tecnologia hoje? É desenvolvedor? Pode levantar a mão? Muito bom. Quem trabalha com infra? Infra, suporte? Tá. E quem é DevOps hoje? Show. Então, acho que o pessoal que é DevOps já deve ter passado por esse caminho, bem legal. Não está funcionando. Bom, e o que eu preciso saber, né? Eu acho que tem um site que é muito interessante, que é o Roadmap, que tem vários tipos de roadmap, tá? E DevOps, cara, se você abrir, tem uma lista gigante de coisas que você precisa aprender, né? Mas esse site é excelente, tem o QR Code, se vocês quiserem ver depois, tá? Mas é muito grande. É uma área que é meio absurda. Então, se você olhar logo de cara, você vai ter 133 categorias para você aprender. E tem de tudo. E você fala assim, caraca, mano, impossível. Só que tem mais. Você também tem as especializações. Então, você tem Kubernetes, Docker, Python, Backend, AWS. Então, fica muito grande, muito grande. E eu acho que quem está começando agora já vai se assustar logo de cara. Fala, caramba, tem muito conteúdo. Como é que eu faço? Né? E aí, eu estou aqui para tentar ajudar vocês a explicar mais ou menos cada categoria que você precisa aprender quando você está começando e dando uma ajudada para quem já está na área e, de repente, é júnior, pleno e quer avançar. Eita, voltei. Bom, Linux. Galera, não tem como trabalhar como DevOps sem saber Linux. Infelizmente, quer dizer, felizmente, toda a cloud é praticamente 90% Linux, tá? Então, hoje, eu agrupei em duas categorias, tá?
Linux baseados em Debian e Linux baseados em Red Hat, tá? A gente tem, eu acho que a galera acaba utilizando muito o Ubuntu, tá? O Debian eu acho que é um pouco menos, mas o Ubuntu é o mais comum. E no Red Hat, a galera acaba utilizando muito o CentOS ou o Amazon Linux, ou até o Oracle Cloud Linux, que eles são da própria cloud. Então, eles têm uma customização para funcionar melhor naquela cloud, tá? Se você for pensar, o Ubuntu e o CentOS tem uma coisinha ou outra diferente, tá? Você não precisa aprender os dois bem pra caramba. Não, você pega um, aprende, entende como funcionam as coisas, e aí sim você vê a diferença de um para o outro. Não é bicho de 7 cabeças, tá? Mas é bem interessante. Vamos de novo. Programar. Cara, a galera fala que para ser DevOps tem que saber programar. Cara, não necessariamente. Mas se você já é um desenvolvedor, isso já facilita bastante coisa. Tá? Porque como DevOps, você vai querer automatizar a maioria dos seus processos. Se você tem um processo lá bem... que você tem que repetir 2, 3 vezes, você já pensa, cara, vou automatizar esse processo. Não tem por que eu fazer isso várias vezes, porque aumenta a grande chance de até eu errar o que eu estou fazendo. Então, às vezes, você está cansado, você tem que aplicar uma alteração em produção, 3 horas da manhã. Cara, a chance de você errar é bem grande se você for fazer o processo manual. Então, você ter o processo scriptado facilita muito, tá? E aqui, cara, o mais básico, Shell Script, quem trabalha com Linux vai saber, vai fazer uma coisinha boba e tal. Golang, a galera utiliza muito, porque tem muitas ferramentas, né, que acabam te ajudando com isso. Python também tem um pouco, ou a linguagem de programação que você já programa. Porque eu, quando desenvolvia em PHP, eu usava o PHP para chamar recurso da instância. Era horrível, mas era o que eu sabia fazer. Então, são coisas que você vai adaptando e depois você aprende de verdade e avança. Não tem que ser um limitador isso. Você não tem que... não vou trabalhar como DevOps porque eu não sei programar. Vai aos pouquinhos, vai aprendendo. Tem muito local para aprender coisa legal. Versionador e repositórios, né? Eu acho que hoje não tem como viver sem um versionador, tá? Eu sei que tem bastante desenvolvedor aqui, mas vocês olham logo de cara, Git, cara, é o padrão. Vou usar o SVN, vou usar o Tortoise. Galera, esquece. Git, padrão, não tem muito o que fazer, tá? Vou salvar no repositório. Cara, se você já tem um time de desenvolvimento, você já está salvando em algum local. Então, GitHub, Bitbucket, GitLab, utiliza o que já tem na empresa que vocês trabalham. Não tenho nenhuma empresa. Aí você pode escolher o GitHub, que eu acho que a galera utiliza bastante, o próprio GitLab. Mas acho que o padrão hoje em dia, né, para desenvolvedor, assim, mais freela, seria o próprio GitHub mesmo. É um cara que é bem tranquilo, tem bastante documentação. E depois você não vai viver sem. Porque Git, depois você aprende a versionar as coisas, fica muito mais fácil. Bom, eu acho que um grande ponto que você tem que entender é que, como eu comentei ali atrás, né, o trabalho do DevOps é tanto estar dentro do time, entender os problemas e você poder automatizar processos, né? Então, você imagina que quando você chega numa empresa e o processo de deploy da empresa, né, da aplicação, sair do código e ir para a produção ou ir para o ambiente de staging, homolog, como a empresa definia, e ele é manual, é muito trabalhoso. Antigamente, cara, a galera que trabalha com infra há muito tempo, tu pegava o código, subia com FTP. Então, cara, dava muito trabalho manual. E existem ferramentas que conseguem ajudar a gente para isso. E aí eu acho que o principal é o conceito de CI/CD, tá? O conceito de Continuous Integration e Continuous Delivery, né? Que é a integração contínua e a entrega contínua da sua aplicação. E tem ferramentas que auxiliam muito nisso. Só que o principal que você precisa aprender é o conceito de como aquilo funciona, o que cada etapa para que serve cada etapa. Porque o ferramental, no geral, eles são muito parecidos, tá? Você tem, por exemplo, o GitHub Actions, que é uma ferramenta que você consegue fazer todo o processo de ponta a ponta. Você consegue criar o artefato, você consegue buildar a imagem, você consegue fazer o deploy na cloud que você quer, ou no data center, de maneira super simples. E super documentado, com vários exemplos. O próprio GitLab CI, que é muito utilizado por empresas, eu vejo muito isso, tá?
E aí você começa a ir para outras áreas que você consegue trabalhar, por exemplo, com Argo CD, que ele utiliza um outro conceito, que é a questão do GitOps, que é quando você faz o deploy baseado na informação que está dentro do repositório, que ele acaba sendo um pouco mais complexo para você entender como ele funciona, mas ele considera que a informação que está naquele repositório, ele tem que ser feito uma cópia exata dele para o ambiente que ele está sendo executado. Então você vai criar lá um manifesto para ele, vai configurar tudo bonitinho, vai botar a imagem que ele vai utilizar e vai fazer todo o processo e vai deixar sincronizado. Então ele é um cara muito legal. E para quem trabalha como DevOps ou quem é Dev, já trabalhou com Jenkins, sabe que é horrível. Mas infelizmente, a maioria das empresas começaram com ele. Ele é muito ruim, a manutenção dele é muito ruim. Mas ele serviu para o começo, para a galera começar a brincar, dar uma conversada ali e começar a automatizar os processos. E ele trouxe depois as outras ferramentas boas. Então, alguém tinha que dar o primeiro passo. E foi o Jenkins. Não tem muito o que fazer. IAC. Galera, IAC é Infrastructure as a Code, que é quando você coda a sua infraestrutura e você pega um exemplo. Por exemplo, vou falar aqui de uma cloud, por exemplo, a AWS, tá? Eu preciso de algum recurso, um banco de dados, uma instância. Como eu vou fazer isso? Eu posso ir lá no console, clico, seleciono o recurso que eu quero, dou OK, beleza. Esse é o famoso ClickOps, né, que você abre o console, vai clicando e vai fazendo os recursos. Quando você utiliza uma ferramenta de infraestrutura como código, você vai definir os recursos que você precisa dentro do manifesto, né, dentro do YAML dele, e dentro desse manifesto, você vai colocar as informações que você precisa. Ah, eu preciso de um servidor com 8 GB de RAM, 2 vezes CPU, 100 GB de armazenamento. Você configura lá. E aí, qual é a parte mais legal disso? É que ele é replicável. Então, se eu pego esse código que eu salvei no Git, ou seja, lá no meu repositório, no meu GitHub, em algum lugar, qualquer outra pessoa do time consegue executar aquele código e criar aquele recurso na cloud ou no data center. A gente tem algumas soluções de Terraform que conseguem ser aplicadas em data center, tá? Mas normalmente é mais utilizado em cloud. Então eu quero criar um grupo, eu quero criar um site, mas eu vou trabalhar só com estáticos no Bucket S3. Tá? Desculpa, talvez seja um pouquinho mais complexo para a galera que não conhece muito de cloud, mas é bem simples. Então são várias etapazinhas menores que você tem que ir lá, configura, dá permissão. Então se você tiver um manifesto que ele vai fazer isso de forma automática, é muito mais simples e menos chances de você errar. Tá? Então, como eu falei, às vezes você está precisando fazer um upgrade de alguma coisa, sei lá, eu tenho um banco de dados e eu só posso fazer uma atualização dele de madrugada. Eu tenho que aumentar o tamanho da instância. Cara, imagina 3 horas da manhã, você trabalhou o dia inteiro, está cansado, a chance de você fazer alguma merda é grande pra caramba. Então você faz o seguinte, você prepara o seu Terraform, atualiza, bota todas as informações, pede para o amiguinho revisar, ele vai olhar e de noite você só vai fazer o apply desse conteúdo. E aí vai facilitar muito, porque você vai conseguir checar o que ele estava, o que ele vai se tornar. Então vai facilitar muito esse processo. Então, infraestrutura como código, cara, é uma coisa meio que básica hoje em dia que você vai ter que utilizar. O Terraform, como eu falei, Terraform e TerraGrant, né? É um cara que é mais para provisionar recursos na cloud. E a gente tem o Ansible, que é um cara que é um configurador, né? Então eu tenho uma máquina que ela tem, sei lá, um Linux que eu quero configurar um web server, um Nginx. Eu, com Ansible, eu crio um playbook que ele vai conectar nessa instância, vai fazer a instalação, vai fazer o update de pacote, vai fazer tudo o que eu quero e vai me dar OK. Qual é a vantagem? Se eu tiver que configurar uma máquina, eu demoro, por exemplo, 5 minutos. Se eu tiver que configurar 50 máquinas, ele vai demorar 5 minutos, porque ele vai conectar em todas as máquinas e vai aplicar ao mesmo tempo. Então você também ganha tempo. Isso é muito importante. Eu citei aqui embaixo outras ferramentas de IAC, tá? AWS CloudFormation e GCP Cloud Build. Eu não recomendo tanto, porque elas são de uso exclusivo dessa cloud. Uma da AWS e a outra da GCP. E aí qual é o problema? Se você for para uma outra cloud, tipo Microsoft Azure, você não vai conseguir utilizar elas. O Terraform, cara, ela abrange praticamente todas as clouds que você imagina. Eu já trabalhei com Oracle Cloud, Huawei, DigitalOcean. Então, cara,
tanto as grandes quanto as pequenas. Então é isso. Vamos para o próximo. Cloud, né? Eu acho que Cloud é algo bem legal. Tem bastante opções, mas hoje em dia a maioria das empresas, se você olhar lá no ranking, trabalham com AWS, tá? É a mais conhecida, mas por incrível que pareça é a mais cara, tá? Acho que porque ela surgiu antes, a galera acabou adotando muito e tem muita empresa fazendo a movimentação para as outras clouds. Então você vê a galera se movimentando para o GCP, que é do Google, e para a Microsoft Azure, tá? Então são caras que são bem interessantes, são mais baratos. Praticamente toda a cloud tem os mesmos recursos, tá? Às vezes com um nomezinho diferente e tal. E aí a gente tem aqui também, como eu comentei ali, a DigitalOcean. Às vezes a gente quer fazer uma aplicaçãozinha, quer fazer um teste. Ela é muito útil porque ela é bem barata, tá? E a melhor opção é que se sua empresa já trabalha com cloud, a que você tem que aprender é que a sua empresa trabalha. Que eu acho que é mais fácil você conseguir uma oportunidade onde você está do que você aprender, por exemplo, AWS, a sua empresa usa Azure e você não vai usar nada nisso. Então, dá preferência na que a sua empresa trabalha. Container. Galera, container é a coisa mais linda que tem, tá? Resolve aquele famoso problema na minha máquina roda, porque você vai criar uma imagem, tá? E essa imagem, a sua aplicação vai estar lá dentro com tudo que ela precisa para poder rodar. Então, hoje em dia, o padrão de container é Docker, tá? Mas, pô, beleza. Eu quero aprender orquestradores. Cara, se você está começando agora a aprender e tal, tá migrando de área, Docker, Kubernetes, Docker Swarm, AWS CSS, OpenShift, galera, principalmente Kubernetes, esquece. É muito difícil para aprender logo de cara. Entendeu? Eu demorei anos para aprender a mexer bem nele. Então, se você acha que você, em um final de semana, vai aprender Kubernetes, não vai. Docker você até consegue. Você vai, se esforça, mas Kubernetes é uma parada que você vai aprender com o tempo. E se você entrar numa empresa como DevOps Júnior, cara, você não vai ser responsável por um cluster Kubernetes logo de cara. Vai ter alguém para te apoiar. Então, você vai aprender com o tempo. Ah, mas eu quero fazer um treinamento. Cara, tem um monte de lugar para fazer treinamento, mas se você não treinar, você esquece. Porque Kubernetes tem muita coisa. Então, é só isso? Cara, quem dera, né? Porque ainda tem mais um monte de coisa. Eu acho que para a galera que já é desenvolvedora, métodos HTTP. Eu escrevi métodos. Sei lá. HTTP, eu acho que para quem é desenvolvedor é mais tranquilo, tá? Porque já está acostumado, get, put, post. Mas para quem é de infra, de repente isso não é tão claro. É uma coisa que é bem interessante você entender. Isso você lê uma documentação, você entende, tá? E aí eu vou para outro ponto. Rede e camada OSI. A galera de desenvolvimento não sabe disso. E aí a gente volta para aquela outra coisa, né? A galera de infra vai ter essa vantagem. Então, galera de desenvolvimento vai ter que aprender, entender como é que funcionam as camadas, como é que cada parte da aplicação. Cara, observabilidade é algo muito importante. Você tem sua aplicação, você vai subir. Você tem que entender o que está acontecendo com ela. Entendeu? Você tem ferramentas para observabilidade. Você tem o Grafana, o Prometheus. Você tem, cara, inúmeras ferramentas que podem te ajudar nisso e entender, capturar os logs, entendeu? Como eu falei, telemetria, logs e muito mais. Então, cara, tem muito conteúdo. Não é rápido, não é fácil, mas vale a pena. E paga bem? Galera, eu trouxe aqui alguns valores, tá? Mercado, eu sou do Rio de Janeiro, então eu peguei mais ou menos os valores que eu vejo no Rio de Janeiro e em São Paulo, que é o mercado que eu acabo trabalhando, tá? Então, o cara júnior, você vai ver que não é um salário tão diferente de um desenvolvedor, tá? Você vai ter ali entre 3 e 7 mil, por aí. Um pleno, aí você consegue variar um pouco mais, tá? Lembrando que isso eu estou falando ali, de repente, de um CLT, tá? PJ provavelmente é mais alto. Você vai ter ali um pleno, que aí de repente vai estar ali entre 6 e 10. Sênior, você vai chegar ali por volta de 9 a 18, tá? Já aconteceram de me oferecerem como sênior 5 mil, PJ. Então, quer dizer, tem que ficar de olho porque o mercado ele é meio maluco, tá? A gente não tem uma regra de salário. Então, galera, olha o Glassdoor, conversa de repente na empresa que você quer. Eu sempre, quando aplico para uma vaga, eu procuro alguém na área, tá? E aí eu converso com ela, que não participou do meu processo. E aí, como é que é aí? Me fala um pouquinho e tal. Tá? E aí, e na gringa? Né? Na gringa a gente tem outras opções.
Cara, júnior, sinceramente, nunca vi vaga de DevOps júnior. É praticamente impossível, tá? Ah, mas eu achei no LinkedIn. Beleza, aplica lá e vê se vai. Não vão te chamar. É muito difícil. Você vai encontrar mid-level, que aí você vai achar ali entre 3 e 5K de dólar. Sênior entre 5 e 10. Dependendo do país, por exemplo, eu já vi vaga em Amsterdã para sênior pagando 18 mil euros. É um absurdo, mas tem que morar lá e Amsterdã é caro pra caramba. Então também tem essa. E staff, né, que são os especialistas que eles chamam, ele tá ali por volta de 12 para cima. Então, cara, depende muito de como a empresa quer investir. Onde aprender? Né? Eu coloquei aqui alguns sites. Cara, YouTube tem muita coisa, tá? A gente tem o clássico Linux Tips. Quem trabalha com DevOps, cara, com certeza já conhece o Jefferson da Linux Tips, é um cara sensacional. Tive o prazer de conhecer ele, é um cara muito foda. Tem o canal da Punk do DevOps, que é uma amiga minha, lá do Rio de Janeiro. Ela é community leader comigo de Docker, lá no Rio, então a gente gera bastante conteúdo lá. Tem umas lives que a gente fez na época da pandemia, ensinando a utilizar Docker. Tem o Fabrício Veronês, também, que é um cara que manda muito nessa área, muito bom. E tem o Guia Foca Linux, que é pra... Cara, eu quero aprender Linux. Onde eu vou? Guia Foca Linux. Cara, o cara é monstro, tá? Tem muito conteúdo lá e é muito maneiro. Eita. Foi. E participe das comunidades. Se vocês moram nas capitais, provavelmente tem evento de DevOps na região de vocês, tá? Provavelmente. São Paulo eu sei que tem, Rio tem. Então, cara, a maioria, eu sei que Goiânia tem, que eu tenho amigos de lá. Então, cara, é muito bom, muito bom. Não sabe? Olha o Meetup, o site Meetup. Procura lá sobre Docker, DevOps, qualquer outra coisa, provavelmente tem. Tem os DevOps Days, que são eventos globais. Como eu falei, vai ter um no Rio de Janeiro, mas em várias outras cidades do Brasil tem. É muito legal, um evento para o dia inteiro. E eventos gratuitos também da própria AWS, tá? O AWS Summit, que vai ter semana que vem. Eu estarei aqui, não estarei palestrando, mas estarei aqui, vai ser em São Paulo. E tem o AWS Cloud Experience, que é um evento mais voltado... são eventos regionais, né? Então é bem tranquilo. E dúvidas. Essa foto aqui, velha pra caramba, foi em 2015, tá? Eu ainda não era DevOps, eu trabalhava como infra. E meu LinkedIn de contato. E eu queria saber se alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta. Alguém? Tem microfone não? Tem algum microfone ali para ele? Ah, vem aqui, ó. Diga. Eu queria saber, quando você se candidata para uma vaga de DevOps, que tipo de teste que eles passam para você fazer? Quando você se candidata para uma vaga de DevOps, que tipo de teste que eles passam para você fazer? Então, depende muito do nível, tá? Do nível da vaga. Ele varia muito. Eu reparei que vagas com níveis menores são mais difíceis do que vagas com níveis maiores. Se você for júnior, eles vão perguntar, por exemplo, se uma cloud, aí vai pedir para você, explica como é que funciona determinado recurso, para que serve isso. Se for para uma vaga mais para sênior ou para especialista, eles vão perguntar coisas, por exemplo, mais arquiteturais. Como você montaria a infra para aguentar esse tipo de aplicativo com esse throughput? Entendeu? Então, depende muito, mas é basicamente isso. Não necessariamente perguntas sobre linguagem de programação, mas se for trabalhar com cloud, é bastante isso. Mais alguém? Opa, boa tarde. Primeiramente, parabéns pela palestra, muito legal. Eu sou desenvolvedor, estou migrando agora, tentando migrar um pouco para essa parte de DevOps. E aí eu tenho, na verdade, são duas perguntas. A primeira é a tua opinião em relação a certificações. O que isso te ajuda, se compensa, se não compensa. E a segunda já é um pouco mais complicado, que eu já procurei e não encontrei. Eu queria saber se você sabe alguma. Queria saber se você conhece alguma comunidade de DevOps mais focada para a área de desenvolvimento de jogos. Porque são paradigmas diferentes, são em tempo real. Desenvolvimento de jogos. Mais voltado para uma cloud em tempo real, que aí envolve muito mais processamento, é mais caro também, arquiteturas, enfim, a galera ajudando com essa... São boas perguntas. Cara, eu acho que esse ponto que você perguntou se existe uma comunidade, eu acho que o DevOps é o cara que vai te ajudar independente do seu projeto. Tá? Eu já trabalhei em empresa que tinha um projeto de um jogo e eu não conhecia nada. Então, o trabalho do DevOps nunca é solitário, ele é em conjunto com o desenvolvedor. Então, se o desenvolvedor sabe,
e ele conseguir explicar para ele o que ele precisa, ele consegue ajudar. Se ele não conseguir, a gente descobre junto. Tá? Não tem esse problema, a gente acaba descobrindo junto. Mas é mais essa ideia. Desculpa, eu esqueci a sua primeira pergunta. Em Oi? relação a certificado. Ah, sim. Cara, certificação depende muito. É uma coisa que acaba facilitando no começo, quando você não tem experiência, porém o custo é muito alto. Então você tem que pensar se vale a pena ou não. Eu, particularmente, prefiro certificações um pouco mais específicas. Por exemplo, de Kubernetes, AWS é até interessante, tá? Eu já tive uma época na minha vida que eu tinha várias certificações, tirava muito, principalmente na época que eu trabalhava com infraestrutura, direto, de data center, de Windows e tal. Hoje em dia eles acabam não pedindo tanto, tá? É mais na experiência. No dia que você vai fazer sua entrevista técnica, eles acabam avaliando o seu conhecimento. De repente, se você não tem experiência, a certificação acaba te dando essa opção de eles chamarem. Tá bom? Mais alguém? Não? Acho que é isso, né? Obrigado, pessoal, e boa campus.